Olá, meus amores, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos trabalhar com o realismo clássico. Essa é uma escola artística que surgiu ali nos últimos períodos do século XIX. O realismo clássico ele vai trabalhar principalmente com pessoas e com paisagens. Paisagens numa compreensão mais rural e não tanto urbana. Ela vai trabalhar com uma gama de cores com uma paleta de cores muito simplória, na verdade, muito tranquila. Então, quando a gente observar que nós temos uma paisagem, que nós temos uma composição de pessoas ali trabalhando, é no meio rural, e essas cores são mais pacíficas, são mais tranquilas, isso significa que vocês estão olhando para uma obra realista, né? Com uma obra de realismo clássico. O que buscava sempre no realismo? Buscava-se então o desenho humano, mas a representação humana de quem estava trabalhando e qual era o sentimento da pessoa que estava trabalhando, principalmente no final do século XVIII, XIX aí. Então, quando o artista pintava essa obra, ele não buscava fazer essa obra num conceito da imagem em si real, mas sim a realidade que cada pessoa estava possuindo ou que estava tendo no momento que ele estava pintando. Vamos observar as obras para a gente entender um pouquinho mais? Ó, eu trouxe duas obras aqui. Eu trouxe uma obra da França, final do século XIX, o auge aí do realismo clássico, e eu trouxe essa obra, O Picador de Fumo, do Almeida Júnior, que é uma obra brasileira, também mais ou menos do mesmo período, final do século XIX aí, que vai classificar o realismo clássico dentro da nossa arte aqui no Brasil também, tá? Então eu quero que vocês observem que esse tipo de pintura, que esse tipo de desenho que é classificado aí, ela não vai trabalhar com uma obra de arte bonita, né, esplendorosa. Não que ela não seja, ela é muito bonita, tem muitos detalhes. Só que o que o artista quer representar aqui, para a gente entender um pouco melhor, quando fala-se do período do realismo clássico. Ele vai trabalhar com composição de pessoas, principalmente pessoas mais humildes, aonde vai colocar elas trabalhando no meio rural e geralmente tem uma paisagem que classifica quem são essas pessoas na parte do fundo. Eu quero que vocês observem que esse tipo de pintura, ambas as imagens aí, elas não são 100% realistas, né? Elas não 100% parecido com uma fotografia. Então, o que o artista tem a preocupação aqui? De mostrar a realidade de quem está sendo pintado e não mostrar o realismo da própria imagem. Eu acho que vocês me compreenderam, né? Mostrando a realidade de quem está sendo pintado e não o realismo da própria obra, como uma fotografia. Tá? Então, nós temos essas duas imagens, elas são belíssimas, né? Eu quero que vocês percebam que e vocês vão observando também, sobre o que eu falei na questão das cores. Então, são cores mais sóbrias, são cores mais tranquilas, não tenha nada assim que chame muito a atenção, né? São cores, a palheta que os artistas utilizam dentro do realismo, ela é muito clássica, né? Por isso, realismo clássico também. O realismo clássico, ele sempre buscava observar e compreender a vida cotidiana de quem estava sendo pintado ou desenhado. Olhem para esse realismo clássico. Olha que imagem mais bonita, mas dentro daquela paleta de cores que eu falei para vocês. E dentro dessa classificação, nós temos uma paisagem rural no fundo, nós temos trabalhadores. Um ponto muito interessante do realismo é que pouquíssimas imagens as pessoas estão olhando, né? Quem está sendo pintado está olhando diretamente para o espectador. Então, os artistas dentro do realismo, eles sempre vão trabalhar com essa composição de mostrar o que é o cotidiano e não de que ou quem está sendo pintado vai interagir de alguma forma. Então, os rostos, eles sempre vão estar voltados para o trabalho, né? A face, o olhar sempre vai estar voltado para o trabalho de quem foi pintado aí dentro da obra. Então, realmente é como se fosse uma imagem de observação, né? O realismo clássico ele vai trabalhar dentro dessa composição. Mas aqui eu trouxe para vocês a pintura realista. Então, a pintura realista vai classificar
muito diferente do realismo clássico, eles vão classificar realmente a pintura é realista, a imagem ela é real, você entende? Não é a imagem realmente como ela é, não só como quem está sendo pintado, mas a imagem como ela é. Daí nós temos aqui a posição do rosto um pouco mais perto, um pouco mais próxima de quem está observando. Nós temos já um olhar um olhar dessa índia, né? Dessa menininha ali, um olhar diretamente para quem está sendo para quem está observando a obra, a classificação de cores também. Se a gente for observar essa obra num contexto geral, o fundo ele está até um pouco mais borrado. Por quê? Porque dentro da pintura realista, o que se busca? Diferente da pintura clássica, busca-se a face, busca-se essa primeira dimensão mostrar realmente, trazer a realidade para dentro da obra. Então, quando a gente olha para uma pintura, para uma pintura de realismo clássico, ela vai trabalhar dentro de uma composição. Uma cor mais sóbria, um tom mais sóbrio, vai trabalhar com o êxodo rural, vai trabalhar com a questão. O êxodo rural não, gente, desculpa. Vai trabalhar com a questão rural, vai trabalhar com a questão do interior e principalmente com o trabalhador. A pintura realista, ela vai trabalhar dentro de uma outra composição, mostrando realmente as cores também são de uma forma um pouco mais vibrantes, um pouco mais claras aí, né? Então, só para vocês entenderem quais são os dois tipos de composição. A atividade de vocês vai precisar de folha 4, lápis de escrever, borracha e giz de cera. A gente não vai utilizar lápis de cor aqui. O que vocês irão fazer? Vocês irão observar essa imagem de uma camponesa que está trabalhando, né, dentro desse contexto rural, utilizando também as mesmas cores. Vocês irão desenhar a lápis e depois que vocês desenharam a lápis, vocês irão utilizar o giz de cera para poder fazer a pintura, para vocês fazerem o preenchimento desta obra, tá? Eu preciso que ela seja, que essa obra seja realmente quando vocês desenharem, que seja dentro da composição da própria obra, tá? Aqui a gente não precisa trabalhar com releitura, ou acrescentar, ou tirar elementos aí de dentro da obra, ela precisa ser assim, tá? Lembrando que essa atividade, ela vai ficar na plataforma, um vídeo também, e qualquer dúvida, nós estamos no chat. Muito obrigada. Beijo, tchau, tchau.